o alimento ultraprocessado, por várias razões, leva a várias doenças, né? Por isso que a gente costuma dizer, o alimento ultraprocessado é um grande negócio para a indústria, que tem grandes lucros, mas é um péssimo negócio para a gente. E se as pessoas têm uma alimentação diversificada, elas estão estimulando que o espaço da Terra, né, seja ocupado de maneira mais adequada do ponto de vista da biodiversidade, né? Tá começando mais um Cadê a Receita, Rita Lobo? Esse, aliás, é o último do ano, desse ano doido de 2020. Chegamos lá, hein, pessoal? Agora, o ano tá acabando, mas a temporada do podcast continua. Toda terça-feira a gente tem um encontro marcado por aqui, sempre com um convidado inspirador, muitos aprendizados, cada receita de vida, viu? Vem comigo! Cadê a Receita, Rita Lobo? Apoio Azeite Andorinha. Olha, eu acho que o papo de hoje, na verdade, vai ser uma aula, daquelas para guardar, ouvir e depois ouvir de novo. Para mim, vai ser mais uma aula, porque eu converso muito com esse meu convidado, o professor Carlos Monteiro. Ele é coordenador do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, ou NUPENS, que é parceiro científico do Panelinha. Por isso, a gente já fez diversos projetos juntos, como o curso Comida de Verdade, no ar no canal Panelinha no YouTube. E mesmo assim, a cada conversa, eu sempre aprendo mais um pouco. Mas vamos aos ingredientes de hoje? Uma vida dedicada à ciência, à medicina, à pesquisa. Centenas de artigos publicados, milhares de citações que fazem dele um dos cientistas mais reconhecidos do mundo. Professor titular da USP, com dezenas de orientandos de mestrado e de doutorado. Adiciona a isso tudo pitadas revolucionárias. Da pediatria, foi para a medicina preventiva, passou pela saúde pública até chegar à nutrição. Em 2009, junto com a equipe do NUPENS, ele criou a classificação de alimentos que se chama NOVA, que divide os alimentos por grau de processamento. Foi depois disso que muita gente começou a ouvir uma palavrinha, na verdade, um palavrão: ultraprocessados. Socorro! Coloque aí mais estudos, muitas doses de pesquisa e chegamos ao Guia Alimentar para a População Brasileira, lançado em 2014. E esse meu parceiro foi o responsável técnico por esse documento importantíssimo que revolucionou a minha vida e transformou a vida de milhares, milhões de brasileiros. Porque quando a gente aprende a diferenciar comida de verdade de imitação de comida, fazer melhores escolhas fica muito mais fácil. Para nutrir a nossa conversa, o professor Carlos Monteiro escolheu um alimento milenar como tema: o pão. Vamos ao modo de preparo? Professor, para não perder o costume, já vou logo perguntando: o que é um ultraprocessado? Ou melhor, como é que dos alimentos de verdade chegou-se a esse tipo de alimento, se é que a gente pode chamar de alimento, né? Veja, o processamento de alimentos, não há nada errado com o processamento de alimentos, né? A gente precisa processar alimentos. A maior parte dos alimentos que a gente processa passa por algum processamento pela indústria, né? Alguns poucos, tipo frutas, hortaliças, a gente come do jeito que sai do campo, mas a maior parte dos outros, né? Arroz, feijão, farinha, macarrão, carne, leite, todos eles acabam sendo processados de alguma maneira. Esse processamento, ele visa basicamente aumentar a duração dos produtos, né? Então, se o leite, eu não pasteurizasse o leite, ele não ia durar tanto, né? Ele ia estragar rapidamente, ele não ia ser seguro, ele poderia estar contaminado. Então, essa foi a função do processamento de alimento durante séculos, milênios. Então, a gente processa alimentos com essa finalidade, basicamente. Começando no século passado, no século XX, depois da Segunda Grande Guerra, a indústria de alimentos, que avançou muito, né, no seu conhecimento, na tecnologia de alimentos, começou a descobrir uma forma de fazer alimentos de muito baixo custo, que era combinando substâncias que você retirava dos alimentos, né? Açúcar, óleo, amido, proteína, né? Porque aí você pode pegar um grupo muito pequeno de alimentos que sejam altamente produtivos, né?
como a soja, como a cana-de-açúcar, como o milho. Aí você pega a proteína de um, o amido do outro, a gordura do outro, você combina tudo isso e faz um alimento, uma coisa que parece alimento. E o ultraprocessamento vem a ser exatamente isso, vem a ser destruir os alimentos, transformá-los em partes e fazer uma reengenharia dessas partes, né? Por que se faz isso? Por duas razões. Primeiro que eu não preciso usar alimentos caros, ao contrário. A proteína eu posso tirar de onde eu quiser, a proteína. E eu vou tirar da soja, que é a fonte de proteína mais barata que tem no mercado. Eu vou tirar o amido do milho, que é a fonte mais barata de amido no mercado, né? Então eu vou combinar essas coisas, só que essas coisas não são palatáveis. O isolado proteico de soja não tem gosto de nada, né? Então ninguém vai comer uma coisa dessa. Aí surge a questão dos aditivos. Os aditivos nos alimentos ultraprocessados é o que dão esses alimentos cor, textura, gosto. E como eles foram se aperfeiçoando de uma maneira incrível, hoje você consegue, por exemplo, no caso dos aromatizantes, você consegue sintetizar uma molécula que é idêntica à molécula que no alimento original dava o gosto para aquele alimento. Uma amêndoa, por exemplo, você consegue sintetizar alguns ácidos graxos que simulam exatamente o aroma da amêndoa. Então, juntando esses ingredientes muito baratos com esses aditivos, você faz qualquer coisa, porque você muda também a textura, né? Você tem os emulsificantes, os texturizantes. Então, o alimento ultraprocessado é uma engenharia, né? Ele é feito por um engenheiro. Por isso que a gente fala que eles não são propriamente alimentos, porque você não reconhece no alimento ultraprocessado a origem dele. Você não sabe se ele veio da soja, do milho, da cana-de-açúcar. Né? Tá aí a primeira lição do dia. Mas, professor, por que esses produtos ultraprocessados não são bons para os seres humanos? Bom, então esse é o problema. Isso é uma solução para a indústria. Por quê? Porque eu reduzo extremamente o custo, eu faço uma coisa que parece o alimento que você já gosta, né? Que você está interessado em comprar, e eu posso te vender mais barato do que você compraria o alimento original e ainda assim ter um lucro enorme. Então esse é o lado da indústria. Bom, se fosse tudo isso e se esse alimento fosse bom para a saúde, para o meio ambiente, né? Ele já não seria bom para a cultura, porque você já romperia essa questão da cultura que é comer o alimento de verdade, né? Mas vamos dizer que se ele fosse bom em todos os outros aspectos, poderia ser uma saída, né? Por que ele não é uma saída? Porque ele faz muito mal para a saúde. Isso é a primeira coisa. E por que ele faz muito mal para a saúde? Porque hoje a ciência da nutrição descobriu que quando você come a proteína separada do amido, separada da gordura, separada das vitaminas, separada da fibra, separada de todos os componentes que você tem na matriz alimentar, cada um deles não funciona do mesmo jeito. Então, por exemplo, a fibra, né, que é uma coisa fundamental que a gente tem nos alimentos de origem vegetal, que é a parede das células, né? Essa fibra, quando eu ingiro o alimento com a fibra intrínseca, ou seja, a fibra lá na parede das células, essa fibra ela vem junto com uma série de antioxidantes, por exemplo. Se eu consumo cada um deles separados, eles não têm o mesmo efeito no nosso organismo. Então, o primeiro problema é isso. Hoje a ciência moderna da nutrição mostra o seguinte: o alimento é mais do que a soma de suas partes. Quer dizer, o alimento é mais do que a soma dos nutrientes que ele contém. Porque é uma sinergia entre esses nutrientes. Então, quando eu deixo de consumir o alimento, eu deixo de me beneficiar dessa sinergia. E aí, o que é que acontece quando uma população passa a consumir mais ultraprocessados do que comida de verdade, que é justamente aquela que a gente faz em casa ou com mãos humanas na panela? A epidemiologia, né, que é a área que eu trabalho, a gente estuda exatamente isso. Qual é a relação que tem a alimentação, diferentes padrões de alimentação com a saúde, né? Aquilo que aumenta o risco de doença, aquilo que diminui. Então, eu tenho que estudar o que as pessoas comem, acompanhar essas pessoas, ver que doenças elas adquirem, né? Mas eu faço esses estudos, eu tenho que ter uma hipótese, né? Quer dizer, por que a gente resolveu, poxa, vamos ver se quem come mais ultraprocessado tem mais ou menos doença de quem consome menos ultraprocessado, né?
Por que eu preciso fazer esses estudos? Por duas razões. Primeiro, pelo que eu falei anteriormente, ou seja, o alimento ultraprocessado não tem a matriz alimentar. Bom, isso aqui já é uma suspeita, hein? Pode ser que isso dê algum problema. Mas tem um segundo problema, que é o seguinte: para eu tornar esses alimentos palatáveis, como eu falei, eu preciso colocar os aditivos. E aí eu não estou falando em 1, 2 aditivos, eu estou falando em 10, 15, 20 aditivos, né? Eu estou falando em 1.000 novos aditivos que eu tenho a cada ano no mercado. Então, o que hoje também estudos experimentais têm mostrado é que esses aditivos, embora eles sejam legais, sejam aprovados, eles não são inócuos, né? Eles têm uma série de efeitos, né, que não são considerados na aprovação desses aditivos, né? Então eu tenho dois problemas: não tenho a matriz alimentar e eu tenho não só aditivos, mas eu tenho também outros, vamos dizer assim, contaminantes, né? O alimento ultraprocessado, ele não é só um veículo de nutrientes e vitaminas, minerais, proteínas. Ele também é um veículo, então, de aditivos, que são moléculas absolutamente estranhas ao nosso corpo. Eles são veículos de moléculas que escapam das embalagens plásticas e entram dentro dos alimentos, porque esses alimentos duram 1, 2, 3 anos. E ainda o processo, muitas vezes o processo de temperatura, pressão, acaba transformando algumas substâncias e gerando essas outras substâncias estranhas ao nosso organismo. Bom, por tudo isso a gente precisa estudar a relação entre consumo de ultraprocessados e saúde. E o que outra vez agora a ciência, os estudos populacionais, né, têm mostrado? Primeiro que eles fazem você comer demais. O apetite, a regulação do apetite é prejudicada por esse processo. O fato de você não ter a matriz alimentar, você ter uma estrutura de alimentos, que esses alimentos é como eles são pré-digeridos, né? Quer dizer que é verdade que é impossível comer um só? Exatamente. Eles não acionam o mecanismo de saciedade, ou eles demoram para acionar. Até porque você consome, tem pesquisas agora recentes mostrando isso, para cada minuto comendo ultraprocessado, você come o dobro de calorias. Porque você precisa mastigar muito pouco e no seu organismo aquilo já está pré-digerido, né? Lembra que a gente falou que a proteína já está separada da gordura, do amido, né? Então, o que acontece? O nosso organismo coloca para dentro do sangue a glicose, enfim, o amido, os óleos. Esse composto industrial, né? Exato, eles vão para dentro muito rapidamente. Então, como a saciedade está lá no cérebro, né? É o nosso cérebro que diz para a gente que agora você não precisa comer mais, né? Agora, o ultraprocessado, ele entra no sangue muito rápido e demora o tempo que demora normalmente para chegar até... Então, o cérebro não dá tempo. A hora que ele diz assim, não, você já está satisfeito, você já estava satisfeito há minutos atrás, né? Então, a primeira coisa é isso, você atrapalha tremendamente a saciedade, né? Você vai comer demais. Comendo demais não tem outro jeito, você vai engordar. Não tem o que fazer. O organismo não tem o que fazer com as calorias a mais. Ele não consegue excretar essa energia, né? Então, essa energia ela se transforma em gordura, né? Então, isso explica por que os alimentos ultraprocessados claramente aumentam o risco de obesidade. Essa era a primeira coisa que a gente descobriu. Só que aí, com mais estudos, a gente verificou, não é uma surpresa, que também aumenta o risco de diabetes. Até porque o diabetes está muito associado à obesidade, né? A pessoa que é muito obesa, a chance de ser diabética é quase 100%, né? Aí a gente descobriu também que aumenta a pressão arterial, que também é uma coisa que está relacionada à obesidade. E mais recentemente descobrimos também, a partir de estudos feitos na Espanha, na França, nos Estados Unidos, que eles aumentam doença cardiovascular e eles aumentam alguns tipos de câncer, né? E os estudos agora, quer dizer, praticamente cada semana você tem um estudo novo. Então, enfim, o alimento ultraprocessado, por várias razões, leva a várias doenças, né? Por isso que a gente costuma dizer, o alimento ultraprocessado é um grande negócio para a indústria, que tem grandes lucros, mas é um péssimo negócio para a gente. Pois é. Quando você conhece a classificação dos alimentos por grau de processamento e começa a ler a lista de ingredientes do rótulo, descobre as pegadinhas da indústria de ultraprocessados. E vai por mim, esse conhecimento é transformador.
Agora aguenta aí que já já eu volto com essa aula do professor Carlos Monteiro. Comida de verdade é assunto que todo mundo deveria falar e ouvir. Por isso anota aí. Toda terça tem um episódio de Cadê a Receita, Rita Lobo? Saindo do forno com um convidado especial. E se tem alimentação de verdade, tem azeite de verdade. Os azeites Andorinha são 100% de suco de azeitona, produzidos de forma sustentável no maior olival de Portugal. Andorinha, porque azeite não é tudo igual. Agora vamos falar de pão, o tema de hoje. O pão é um alimento bíblico, é um alimento que fala das relações. O companheiro é aquele com quem a gente divide o pão, né? E quando a pessoa entra em contato com a classificação dos alimentos por grau de processamento, ela fica um pouco confusa com o pão, porque no mercado tem o tal do pão fit integral, mas basta ler a lista de ingredientes daquele pãozinho aparentemente inofensivo que a gente quase cai para trás com a quantidade de aditivos químicos. Então, o pão pode ser ultraprocessado, mas ele também pode ser um alimento caseiro, feito na sua cozinha com farinha, fermento, água, sal. Dá até para colocar nozes, alecrim, azeitona. Então, professor, como classificar o pão? Então, quando a gente propôs a classificação nova, que ainda não chamava nova, lá em 2009, a gente tinha 3 grupos. In natura, ou minimamente processado, o ingrediente culinário, né? E o pronto para consumo. Bom, aí a gente começou a ver que esse pronto para consumo, que tinha mais de um ingrediente, então tinha, na verdade, ingredientes do grupo 1 e tinha alguma coisa do grupo 2. A gente começou a ver que é um grupo muito heterogêneo, tem muita coisa aí nesse grupo, né? E aí a gente começou a ver o seguinte, tinha uma grande diferença entre esses prontos para consumo que você podia fazer em casa, que a indústria está fazendo, mas você podia fazer em casa. Por quê? Porque ele usa basicamente o grupo 1 e o 2. O que é o grupo 2? São os ingredientes culinários, por definição, é o que você tem na tua casa. Então, o pão, por exemplo, se encaixava aí. Eu tenho farinha de trigo, que é um minimamente processado. Eu tenho água, que é um in natura, né? Eu tenho sal, que é um ingrediente culinário. E eu tenho fermento, que na verdade a gente poderia até pensar que o fermento é uma... Na verdade, ele é um agente que vai começar a fazer a digestão, né, do pão, do glúten e tal. Então, na verdade, é como se fosse praticamente um alimento, né? Mas ele desaparece depois no processo. Então, a gente viu o seguinte, esses prontos para consumo, eu tinha aquilo que você pode fazer em casa, com ingredientes do grupo 1 e grupo 2, e um monte de outras coisas que apareciam aí, várias coisas que você não tem em casa, né? Então, por exemplo, isolado proteico de soja, gordura hidrogenada, amido modificado, corante, aromatizante, texturizante, emulsificante. Aí a gente fez essa divisão. Então, o que é o alimento processado? É aquele produto industrial que a indústria faz usando aquilo que você poderia fazer na sua casa, né? Então, no caso, o pão, eu tenho esses ingredientes. O queijo, por exemplo, mesma coisa. Eu tenho leite, eu tenho coalho, eu tenho sal, né? Posso ter alguma outra coisa, enfim, algum outro fermento, alguma coisa que eu vá colocar, que vai um tipo de fungo, que vai dar algum tipo de gosto diferente no queijo, mas basicamente é essa coisa que você poderia fazer na sua casa com o grupo 1 e o grupo 2. E o ultraprocessado é aquele que, além dessas coisas, porque ele pode ter também sal, pode ter açúcar, pode ter óleo, pode ter farinha, etc., só que ele vai ter várias outras coisas, né? E essas outras coisas que a gente vai ver no rótulo, por isso que a gente fala, olha o rótulo. Se esse rótulo tiver substâncias que você não tem na sua cozinha, a chance de ser um ultraprocessado é muito grande, né? Porque às vezes tem algum nome ali que você tem na sua cozinha, mas você não reconhece. Enfim, um bicarbonato de sódio que tem ali, a pessoa fala, sabe que eu tenho na cozinha? Não tenho, né? Mas, de maneira geral, essa regra funciona muito bem, né? Então, o processado é isso. O processado é o alimento pronto para consumo, que você não precisa cozinhar, ele já está pronto, mas que você poderia fazer na sua cozinha. Então, a indústria faz para você. Ou seja,
O processado não tem os aditivos químicos dos ultraprocessados. Mas as pessoas ainda têm muitas dúvidas e vira e mexe perguntam por aí. Mas se é processado, eu posso comer? Então, aí que tá. Qual que é a diferença? A quantidade de sal, de gordura, o tipo de gordura que você vai colocar, a quantidade de açúcar. Quando você faz na sua casa, você decide, você resolve. Quando você compra o processado, é a quantidade que a indústria resolveu colocar. Por exemplo, uma geleia de frutas. Uma geleia de fruta. Você pode fazer em casa. Tá fazendo uma geleia de morango. A gente fez aqui em casa agora. Ficou ótimo. Outro dia. A Cláudia fez, ficou ótima. Bom, aí você põe um pouquinho de açúcar para ficar bem gostoso, para, né, ficar com bastante gosto de morango e tal. Agora, quando a indústria está fazendo, aí ela tem ali na frente dela o morango e o açúcar. Quanto de açúcar ela vai colocar? O máximo possível. Por quê? Porque o custo do açúcar provavelmente é 1/10 do custo do morango. Então, quanto mais açúcar eu colocar, menor o custo e eu vou ganhar mais dinheiro. Aí você fala, poxa, mas não vai ter gosto de morango? Ah, eu ponho um aroma de morango. Mas não vai ficar tão vermelhinho, eu vou colocar um pouco de corante da cor do morango, né? O processado, então você tem 3 problemas, né? O na tua casa é a condição ideal. Você resolve quanto de morango, quanto de açúcar você coloca. Isso é importante, porque você vai comer mais morango do que açúcar. Se você for pro processado, você está dando na mão da indústria que talvez vai te colocar muito açúcar, muito mais do que você colocaria. E se você for para o ultraprocessado, aí você vai ter um monte de substâncias no seu produto que podem te fazer mal, entendeu? E por que você vai querer ingerir essas substâncias? E tem um ponto muito interessante sobre isso, né, professor? Os alimentos processados, como queijo, geleias, o próprio pão, eles estão na nossa alimentação há muito tempo e eles não substituem as refeições, eles fazem parte, enquanto os ultraprocessados excluem a comida de verdade da mesa. Eles deslocam, exatamente. Por quê? Porque você tem, por causa da sua própria concepção, você pode ter qualquer receita que você faça na sua casa, qualquer alimento, qualquer coisa, eu posso substituir por um ultraprocessado, porque são infinitas as possibilidades, né? Agora, essa possibilidade de você fazer esses que a gente não falou até agora, esses suplementos alimentares, essa comida de astronauta, né? Esses pozinhos que as pessoas que querem emagrecer ficam consumindo, por exemplo, né? Essas coisas são recentes, né, no mercado. Você não tinha essas coisas. Então, você pode hoje consumir esses pozinhos o dia inteiro. Tem um pozinho para o café da manhã, um pozinho para o almoço. Shake para isso, shake para aquilo. Shake, exato, E aí você vai tendo nuggets de frango, mas você vai tendo as barras de cereal, você vai tendo esses tais cereais, entre aspas, matinais. Ou seja, a indústria de ultraprocessados, ela foi diversificando tanto que ela cria alternativas que se você pode consumir 100% de ultraprocessados o dia inteiro. O processado não tem jeito de fazer isso. Ele entra na dieta e entrou há muito tempo sem expulsar os outros, né? Ele vai se acomodando ali. E, professor, pensando na dieta aqui no Brasil, na alimentação tradicional do país, dá para a gente dizer que, da mesma forma que existe a dieta mediterrânea, que é tão famosa, existe também a dieta brasileira? Com certeza, né? Com certeza. A gente tem, por exemplo, essa questão do feijão, né? São poucas as populações onde o feijão, uma leguminosa, né? Que é o caso do feijão, que tem 25% de proteína, né? Se a gente comparar com o arroz, tem 10%, né? Então, você imagina, é um dos poucos países onde uma leguminosa é um staple, né? É uma comida que a pessoa come todo dia. Porque normalmente, os padrões tradicionais de alimentação, mesmo na dieta mediterrânea, o que é? O pão, né? Em alguns lugares pode ter o arroz ou a massa. Então nós temos o trigo. O que é o trigo? É um cereal. É um alimento que, do ponto de vista de fornecimento de nutrientes, ele é razoável só. Ele não é um superalimento tipo o feijão, né? O feijão é uma coisa meio parecida com a carne, assim, do ponto de vista de ter minerais, de ter fibra. A grande vantagem do feijão é que você não refina, né? Ninguém refina o feijão.
Então você come o feijão, o trigo, o grão do trigo, você não come o grão inteiro. O feijão você come o grão inteiro. E ele é um grão melhor que os outros grãos. A grande maioria dos países, na Ásia você tem o arroz como staple, no Mediterrâneo, no Oriente Médio e tal, você tem o trigo. Então, assim, esse é um grande patrimônio do Brasil, né? A questão de você ter como alimento básico o feijão. Então, isso já garantiria para o Brasil uma singularidade muito importante no nosso padrão, né? Esse nosso episódio está saindo no finzinho de 2020, justamente naquela época em que a gente promete melhorar tudo para o ano que vem, especialmente a alimentação. O que daria para melhorar na nossa dieta para 2021? E não aquela dieta para emagrecer, tá? Eu estou falando da dieta dos brasileiros em geral, aquilo que se come habitualmente. A carne é uma coisa que está muito no padrão da alimentação do Brasil. Em algumas regiões até se consome carne a mais do que precisaria ser consumido. Aí é a coisa das hortaliças, né? São as verduras e os legumes. Eu não sei, assim, historicamente, eu não te diria, assim, há 50 anos atrás como era, mas eu acho que era melhor a situação, né? Eu lembro, assim, da minha mãe, da gente, por exemplo, jiló, quiabo, vagem. Isso era uma coisa que ia variando. Chuchu, maxixe. Chuchu, nossa, minha mãe fazia uma salada de chuchu, assim, que até hoje, de vez em quando, eu faço. O chuchu cozido só, com ovo cozido em lâminas, assim, e com azeite. Ficou com água na boca que eu vi. É verdade, É verdade. E mais do que água na boca, muita lembrança legal, assim, dessa coisa da minha mãe cozinhando e tal. Mas era muito comum. Você tinha, assim, uma variação. A gente não comia alcachofre em casa, por exemplo, porque, eu não sei, era caro, eu não lembro, por exemplo. Mas essas outras verduras, e ela fazia catalonha, por exemplo, que é uma coisa com alho, tudo isso. Então, eu até diria que sim, a gente perdeu um pouco essa coisa da variedade no Brasil. Então, você hoje é muito alface, tomate, às vezes uma couve, né? Rúcula agora, que tem com alface. Então, a gente pode dizer que para 2021, a dieta do brasileiro deve voltar para o prato de arroz com feijão, um pedaço de carne para quem quiser, para quem come, mais pouca, e a gente precisa arrasar nas hortaliças, é isso? E a resposta para isso é assim, leia o que tem na geladeira, né? Porque é o jeito de... Não, aquele livro é fantástico, né? De todos os teus livros, porque esse é um obstáculo, eu acho que assim, a questão é a diversidade. Assim, a diversidade é fundamental, né? Então, arroz e feijão é ótimo, comer um pouco de carne, tudo bem, não tem problema. Agora, o que vai dar o plus, né? Porque com arroz e feijão a gente garantiu o básico, né? O basicão. Agora, o plus, por quê? Porque nas hortaliças, nas verduras, nos legumes, a gente tem uma concentração de fibra. Porque a verdura e o legume que você tem um monte de água, né? Tem um monte de água e a água não sustenta, não dá saciedade. Então, você vai continuar comendo, você precisa comer uma quantidade grande. Então, quando você consome verduras e legumes, a quantidade de fibras, de vitaminas, minerais, de antioxidantes que você come é muito maior do que você consome arroz e feijão. Porque ele vamos dizer assim, a verdura e o legume é como se fosse um alimento fortificado. E é bom a gente lembrar que as hortaliças, aqueles alimentos que vêm da horta, ou seja, legumes e verduras, vão muito além da saladinha de alface e tomate, tá? Tem abobrinha, berinjela, beterraba, selga, cenoura, cebola, alho poró. Nossa, é uma infinidade de alimentos. E aqui vai uma dica. Tem um site muito legal chamado Panelinha, conhece? Vai lá, digita o nome da hortaliça que você tem na geladeira e você vai ver uma porção de ideias para transformar em receitas deliciosas. E aí, Rita, aí tem duas vantagens, né? Uma que é essa, o fato de você diversificar, de ser jiló, de ser quiabo, de ser abobrinha, né? A cor deles muda, a textura muda. Então, o que significa? Quando a cor muda, significa o seguinte: esse aqui tem mais um tipo de pigmento do que tem o outro. Então, a diversidade está aí. Quer dizer,
a hora que você rodizia essas hortaliças, a gente nem sabe tudo que elas têm de interessante para a nossa saúde, mas claramente quando você consome um pouco de cada uma, você tem tudo isso. Mas tem mais uma coisa, que é o seguinte, que é o prazer com a alimentação. Porque para a gente derrotar o ultraprocessado, você precisa alguma coisa que te dê muito prazer para comer, porque não dá para a gente ignorar o fato de que o ultraprocessado dá prazer para as pessoas. Se não desse, as pessoas não consumiriam. Quer dizer, ele é feito para dar prazer, né? A engenharia dele é para maximizar o prazer que você vai sentir consumindo aquilo, né? A ponto até de viciar algumas pessoas em alguns alimentos, né? Mas, então, para você lutar contra ele, eu preciso ter uma coisa muito agradável, gostosa e diferente. Então, essa coisa que eu falei da minha mãe, né, do chuchu com azeite, com ovo, o quiabo com o camarão seco, quer dizer, essas coisas, elas são extremamente prazerosas, não é? Agora, você não vai comer quiabo com camarão seco na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. No terceiro dia você não quer mais ver aquilo, não né? aguenta mais, né? Você precisa ir variando no dia a dia, né? Então, o que acontece? A alface, por exemplo, a alface é uma coisa que não tem muito gosto, né? Então, você pode até comer alface todo dia, você nem vai achar ruim também. Mas também não acha muito bom, né? Ele não compete com o ultraprocessado, né? Por isso que as pessoas falam, eu vou comer saladinha todo dia. Claro, essa saladinha de alface, tomate que não tem gosto, né? Aí você não põe sal, porque vai fazer mal, e come sem sal e sem azeite. Meu Deus, isso é um horror. O que tem na geladeira, ele te permite esse tipo de coisa, ele te permite fazer um pequeno banquete, né? Todo dia, não é? Aliás, essa foi uma descoberta na sua vida, né? De que a cozinha é um lugar para estimular a criatividade, né? Eu acho que essa seria, acho que a terceira coisa, né, que a gente tem, né? Digamos que a cozinha te traz, né? Ela traz saúde, porque você consegue diversificar, porque se você não souber cozinhar, você não consegue, você sabe preparar um alimento, né? Então, sabendo cozinhar, você consegue usar todos eles, essa variedade nas coisas. Aí você tem prazer, porque as coisas ficam diferentes umas das outras e tal. E eu acho que tem a terceira coisa, que é a criatividade. Quer dizer, eu acho que ela permite... E aí eu acho que são as hortaliças que têm essa característica, né? Porque o arroz, tá bom, eu consigo fazer o arroz de 2, 3 jeitos, 4, 5, diferentes. Mas as hortaliças é quase infinitas, né? Possibilidades. Sem dúvida, mas mesmo os grãos, como o feijão, o arroz, a gente pode variar trocando não só os tipos de grão, né? Mas o refogado, incluindo especiarias, ervas frescas. Uma diquinha aqui que muda tudo, tá? Colocar um pouquinho de leite de coco no feijão preto. Nossa, fica uma delícia, fica fantástico. Ainda falando sobre variedade, né, do que a gente come, eu li um artigo do Ricardo Abramovay que dizia que as pessoas entram no supermercado e elas acham que tem muita opção. Mas quando a gente vê o que os seres humanos comem, a gente chega a 15 tipos diferentes de alimentos. E no texto, ele cita um epidemiologista inglês que chegou na seguinte conta: cada pessoa deveria consumir 30 plantas diferentes por semana. Num primeiro momento eu falei, nossa, mas que difícil, porque eu só pensei nas hortaliças. Mas aí a gente lembra que tem o trigo, que está no pão caseiro, claro, que é planta. O arroz é planta, o alho que a gente usa num refogado é planta, fruta é planta. Então, se a gente decupar as refeições de 7 dias, vai ver que dá sim para comer 30 plantas diferentes por semana. E aí eu te pergunto, para 2021, pensar em aumentar o consumo de alimentos do reino vegetal pode ser uma boa orientação? Eu acho que com certeza. E sabe que a gente está estudando isso agora, né? Eu tenho uma orientada de doutorado que ela está fazendo isso que você falou agora. A gente está pegando a dieta brasileira, que a gente já estudou do ponto de vista da classificação nova, da proporção de ultraprocessados, e aí a gente está fazendo o seguinte, a gente está contando exatamente para cada dieta de 24 horas quantos alimentos você mobilizou naquele dia. Então, a gente está trabalhando assim, uma semana de compra. Em quantas variedades de plantas você comprou
O reino vegetal é enorme, né? E aí a gente está contando isso. A pessoa que tem um padrão mais tradicional de alimentação no Brasil, quantos alimentos ela mobiliza, né? Da agrobiodiversidade. E aí, pegando aquele que consome muito mais ultraprocessados, fazendo a mesma coisa. Quantos alimentos ele mobilizou? Então, a gente vai quantificar o que você está falando agora, né? Para estudar o impacto que ainda não tem sido estudado do consumo de ultraprocessado, que é ele mobilizar um número muito pequeno de variedades. Então, significa que a natureza... Ele vai acabando com a agricultura também, né? Familiar, principalmente. Ele acaba com o que a gente chama agrobiodiversidade. O que é a agrobiodiversidade? É o número de espécies que você tem num determinado sistema, que aí inclui inclusive algodão, inclui assim, plantas que você nem come, que você usa para outras coisas, né? Então, essa agrobiodiversidade, ela é fundamental. Por quê? Porque ela, em termos ecológicos, quanto mais agrobiodiversa o sistema que a gente tem, a natureza, mais ela se protege de pragas e de problemas que você tem. Então, assim, é um sistema muito mais seguro esse, quando ele é biodiverso, né? Então, sim, as pessoas que incluem mais espécies vegetais na sua dieta, elas estão contribuindo para a agrobiodiversidade, que é uma característica daqueles limites planetários, né? Quando a gente pensa na questão dos limites planetários, da emissão de carbono, enfim, os vários parâmetros que a gente tem de sustentabilidade, um deles é essa diversidade. Então, uma das coisas legais da alimentação é o seguinte, isso conecta a pessoa com essa questão ambiental hoje, que é extremamente importante. Porque quando você fala assim, energia, a mina de carvão que emite o CO2, então a energia hidrelétrica, é uma coisa meio abstrata, né? A pessoa... Distante da realidade da pessoa, né? Distante dela, né? Mas eu acho que isso, a pessoa, com a alimentação, ela pode se conectar. Ela fala, poxa, eu estou comendo isso aqui hoje, eu estou contribuindo para que o número de espécies vegetais no planeta, que é fundamental, né, que ela seja estimulada e não o contrário, né? E aí você está consumindo lá o teu fast food, lá não sei o que você está mobilizando 3, 4 espécies, né? Verdade. Eu sempre digo que quem cozinha tem mais chances de melhorar a própria saúde, a saúde do bolso, porque gasta menos, e a saúde do planeta. Cozinhar tem esse poder, mesmo que a pessoa não perceba. Ela está lutando contra um sistema alimentar que privilegia os ultraprocessados. Ela está deixando o planeta um lugar melhor para viver. Exato. Eu acho que a pessoa pode... Eu acho que a coisa do protagonismo também, que eu acho que é uma coisa importante, né? Você tem mais autonomia, né? Exatamente. Aí, quer dizer, e aí você conecta a pessoa, né? Eu acho que assim, ela começa... Esse pode ser só um começo dela dizer assim, poxa, eu sou parte dessa sociedade toda, essa história do aquecimento global não é um negócio que... É uma coisa que está aqui. E aí ela pode, a partir daí, começar a ver quais são as outras coisas que ela deve se dedicar, né, para melhorar a sociedade. Bom, a partir da cozinha, a gente deu uma volta pelo mundo das ciências, pelo nosso planeta. Que aula, minha gente! Que aula do professor Carlos Monteiro. E a gente falou bastante de comida também. Antes que você me pergunte, cadê a receita, Rita Lobo? Eu já te digo, tá tudo no panelinha. Mas eu já vou dar uma dica. Entra lá no site e na busca digite pão. Que delícia! Você vai ver quanta receita boa. Tem pão de azeitona, que tem um sabor assim mais intenso por dentro e uma casca crocante por fora. Eu adoro. Tem pão integral com alecrim, que além de ser uma delícia, deixa um perfume assim pela cozinha, pela casa. Tem ainda a receita de um pão de forma caseiro, que é uma mão na roda para o café da manhã e dá para fatiar e congelar, viu? Tem também uma porção de dicas para você preparar aquele pãozinho gostoso e perfeito na sua casa. Vai lá e arrasa nos preparos. E olha, não esquece de fazer uma foto, tá? E posta nas redes sociais com a hashtag Receita Panelinha. Eu vou amar ver o seu pãozinho caseiro espalhado pelas redes sociais.
Hoje eu fico por aqui, mas semana que vem, ou melhor, ano que vem, eu volto com mais um convidado incrível. Você vai ver, ou melhor, ouvir. Feliz Ano Novo! Cadê a Receita, Rita Lobo? É uma realização do Panelinha, com produção da Trovão Mídia. A edição de som e a trilha sonora são do Arthur Decloé. E o podcast tem o apoio do Azeite Andorinha.